Estamos aqui na casa do deputado Edivaldo Magalhães para iniciar uma conversa sobre política, sobre a vida, sobre o Acre de hoje, o Acre do passado, o Brasil que nós vivemos e o Brasil que nós esperamos viver. Bom dia, deputado. Bom dia, Léo. Obrigado por ter me convidado para a gente iniciar aqui essa nova fase também da tua vida profissional. Né? É uma fase onde o Brasil e o mundo vivem numa espécie de um beco, né? E às vezes, através do diálogo, através das ideias, das inovações, a gente encontra nesse beco uma saída para esse nosso país. Deputado, você depois de 8 anos fora do parlamento, concorreu ao Senado e fez uma experiência no Executivo, como é que tem sido o seu retorno ao parlamento? Tem sido prazeroso? Tem sido um enfrentamento, algumas dificuldades? Olha, a política sempre foi envolvente e eu sempre me envolvi muito com o debate, com o embate, né, da política. O parlamento sempre foi uma grande paixão. Devo dizer também que a experiência no Executivo, para mim, foi um sinal muito positivo de amadurecimento. Né? Você olhar, né, a moeda pelas suas duas faces. E o retorno, para mim, tem sido muito prazeroso e também instigante, apaixonante, porque a gente precisa se superar. Eu já estive no parlamento cumprindo muitas missões, né? Já fui oposição lá no início, depois líder de governo, presidente de todas aquelas comissões da casa, fui presidente da Assembleia e agora retorno para a arena do debate, do embate. Quando alguém me perguntou se eu queria participar da chapa da mesa, eu disse não, meu lugar é o plenário. Portanto, eu retorno muito animado. Mas você volta também num momento diferente do país, num momento diferente do Estado. Principalmente, você foi um dos construtores do projeto chamado Frente Popular, né, que governou o Acre durante 20 anos. E na eleição passada, a Frente Popular amargou uma derrota muito grande. Como é voltar nesse momento, levando-se em conta que você era líder, como você falou, e agora você é um opositor. Está difícil fazer oposição a esse governo? Não está difícil fazer oposição. Aliás, se nós não tivéssemos amadurecimento e responsabilidade, nós poderíamos estar radicalizando muito mais na agenda cotidiana da oposição. Mas nós temos maturidade. Nós não queremos fazer uma oposição irresponsável. Nós somos a minoria da minoria. Conviver sendo minoria é um aprendizado, mas é muito importante. Como minoria, nós conseguimos pautar o debate na Assembleia e conseguimos impor a maior derrota da história dos governos no Legislativo, da história do Legislativo acreano, que foi o embate em torno da questão dos vetos. Foi 20-0. Como é que se constrói uma vitória desse tamanho, sendo uma bancada amplamente minoritária na casa? Com a política, com a discussão da política, atuando em cima dos acontecimentos e pegando aqueles temas que unificam o conjunto do parlamento. Daí o prazer de construir espaços de resistência sendo minoria nesse momento. Mas essa derrota imposta ao governo também trouxe uma ação, uma espécie de uma represália à própria bancada de apoio ao governador. Ele usou o peso da caneta e demitiu 340 comissionados, embora tenha retornado. Eu tive o cuidado de analisar e ver o portal da transparência, deputado, e todos esses que foram exonerados retornaram sem ter um dia sequer de salário descontado. Como é que a Assembleia, a oposição, os órgãos de controle podem agir na situação como essa? Primeiro rasgou-se o véu. A narrativa que se tentou impor inicialmente de que se estava fazendo um enxugamento em função da lei de responsabilidade fiscal, caiu por terra. Os acordos feitos no escurinho do cinema entre a estrutura de poder do Executivo e a sua bancada na Assembleia foi exposta às entranhas de forma, inclusive, humilhante para parlamentar que tem um mínimo de zelo, né, pela sua dignidade, os parentes, aderentes, todos publicados no Diário Oficial. A crise foi uma crise de 10 dias, né?
Dia 19, às 2 da tarde, uma edição extra do Diário Oficial, expondo as entranhas dos acordos políticos. No dia 29, às 10 horas da noite, uma nova edição extra do Diário Oficial, revogando tudo que se tinha exonerado no dia 19. Portanto, algo jamais visto nas relações políticas, porque isso quebra todo um discurso da valorização profissional, de não perseguir e de fazer sempre do diálogo, digamos, um caminho para o entendimento. O instrumento da chantagem e da perseguição foi o que marcou esse episódio triste, porque isso humilha a base. Isso também deixa feridas abertas. É como quem diz assim, se não se comportar, eu corto as suas cabeças. Seria uma espécie de um carão público. É um episódio triste. Isso vai marcar, inclusive, as relações políticas do parlamento daqui para frente com o executivo. Engana-se quem acha que isso não vai ter outras consequências, porque mágoa, no âmbito do legislativo, é algo que se manifesta não na mesma hora, no mesmo dia, nem na mesma semana. Se espera um momento adequado. E eu estou escutando as lamúrias e os murmurinhos nos corredores da Assembleia. Momentos antes de nós iniciarmos essa entrevista, o seu telefone tocou várias vezes. E na maioria das vezes não era deputado, que se pode dizer, de oposição. Seriam deputados da base. Como é que você explica isso? Você hoje, pela experiência que acumulou, pela vivência que tem, você acaba também sendo importante no diálogo com a base do governo? Eu tenho um diálogo sincero, aberto, respeitoso com todos os deputados. E tem um diálogo que é um diálogo da confiança. Porque eu aprendi na política que aquilo que é tratado no reservado, você mantém no reservado mesmo depois que você diverge publicamente. Nunca se utiliza algo que você obteve de uma relação próxima na política, depois contra esse seu possível opositor do futuro, porque senão há uma quebra de confiança. Hoje, o governador e a sua equipe de articulação política, a sua Casa Civil e o seu entorno, quebrou a relação de confiança com a sua base. E isso tem consequências, porque aquilo que foi tratado no particular foi exposto numa publicação do Diário Oficial. Deputado, o que a gente percebe também é que, por toda essa movimentação, é que os grandes opositores do governo em si está dentro daquele conjunto de forças que levou o governo à vitória. Isso acaba facilitando o trabalho de vocês. O senhor acha que é possível esse governo que está aí unificar sua base ou vai continuar essa disputa interna de poder dentro das forças que o elegeram? Olha, tem 3 aspectos. O primeiro, a única bandeira que unificou esse conjunto variado de forças em torno do governador Gladys Cameli foi derrotar o PT. Era o antipetismo como uma bandeira que unificava. Terminada a eleição, essa bandeira deixou de ser bandeira. A Frente Popular foi derrotada. E, portanto, agora teria que ser colocado algo no lugar que fosse, digamos assim, um ponto de equilíbrio e de unificação dessas forças. Não foi posto nada no lugar. Então esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto é que é um governo em disputa. É um governo em disputa, pelo menos por 3 conjuntos de forças. O PSDB, que tem um projeto de poder em curso e está levando esse projeto de poder às claras, todas as movimentações políticas nós temos conhecimento e toda a comunidade acompanha. O MDB, que não quer ser o segundo violino da orquestra, portanto, procura encontrar um caminho para também ter o seu naco de poder nesse campo que ganhou o governo. E uma terceira força que corre por fora, de forma mais leve, de forma, eu diria até, mais habilidosa do ponto de vista político, que é encabeçada e liderada pelo senador Sérgio Petecão. Então esses 3 grupos de forças estão, digamos, em disputa permanente, cotidiana. E não tem alguém que possa unificar esses 3 grupos e fazer com que se tenha um programa a ser implementado. Portanto, todo mundo tem uma ideia nova a cada dia. Portanto, é um governo ainda sem um programa claro, real, para apresentar para o conjunto da sociedade. Tanto é que a pauta no Legislativo não é a pauta do Executivo.
porque o executivo não tem uma pauta para o legislativo. Mas a gente percebe também, deputado, que fica muito claro que a derrota eleitoral das forças ditas mais progressistas, PT, PCdoB, PSB, também frearam um pouco o surgimento e o aparecimento de uma liderança também que conduza esse processo para o futuro. O senhor não acha que hoje é um vácuo grande de algum líder que leve a essas forças progressistas? Esse é o nosso problema. Aliás, e o nosso maior desafio. Esse é um grave problema e um grande desafio que nós temos para superar. Porque findo um ciclo, quando você termina um ciclo na política, há uma espécie digamos assim, de pulverização, né? As forças procuram encontrar um caminho e às vezes não tem algo que os unifique também. Nós também temos esse tipo de problema. Nós ainda não construímos algo para pôr no lugar daquilo que é o legado da Frente Popular. As lideranças políticas do nosso campo ainda não conseguiram sentar numa mesa, olhar no olho para fazer um primeiro bate-papo. São conversas picotadas, restritas, entre os mais chegados, porque aqueles que têm um pouquinho de diferença ainda não conseguem sentar na mesma mesa. Nós temos que superar isso, porque os problemas do Brasil e os problemas do Acre estão se aprofundando. Em nome de enfrentar esses problemas, nós temos que ter a responsabilidade política de juntar as lideranças que têm um compromisso com esse projeto de raiz e dizer o que é que nós vamos construir daqui para frente. Esse é o nosso grande desafio. A Frente Popular que se encerrou tem um legado a ser preservado, tem uma história que precisa ser preservada, tem os seus erros, tem os seus desencontros, né? Tem os seus profundos erros também, porque senão não teria perdido as eleições. Mas nós temos muitos acertos, nós temos um patrimônio construído do ponto de vista político e administrativo que precisa ser tocado adiante por um novo conjunto de forças a ser construído e nós precisamos ter essa responsabilidade de fazê-lo. Daqui a um ano, exatamente daqui a um ano, nós saberemos já que são os prefeitos do nosso estado, dos dois municípios. Em outubro do ano que vem, a gente já tem essa eleição, esse processo. Como é que o senhor acha que as forças progressistas, as forças que deram sustentação à Frente Popular, podem se reencontrar e voltar a dialogar com a sociedade e sair mais fortalecido nesse processo? Eu penso que as eleições municipais do próximo ano, elas vão ser marcadas por uma espécie de bordado muito específico por cada lugar. Pela primeira vez nesses 20 anos, não terá um comando de cima para baixo na construção dos projetos locais. Isso é bom, porque isso deixa as forças mais, digamos, livres para construir os seus projetos locais. Então você vai ter desenho local muito pautado pela política do lugar, em função dessa não construção ainda de um polo novo para substituir esse campo que foi derrotado nas últimas eleições. Nesses momentos de final de ciclo, de transição, há muitas mutações, né? Há muitas mudanças. Tem gente que não tem paciência, que não tem a resistência de fazer as travessias com o espírito do camelo e acabam se rendendo, mudando de lado. Isso é normal também. O que nós precisamos fazer é ter firmeza, é ter paciência e ter sabedoria, para mesmo em minoria, construindo polos de resistência que poderão se materializar em estacas importantes para a construção e retomada de um projeto popular de caráter democrático no estado do Acre. Acho que esse é o caminho que a gente precisa adotar. Falando em democracia, o país vive um momento de muita turbulência, de muita complicação. O presidente da República, aqui no Acre, ele conseguiu 80% dos votos, ou seja, para cada 10 acreanos que votaram, 8 votaram no presidente. Como é que o senhor vê esse momento onde a democracia no nosso país literalmente corre perigo? Olha, o que está sendo necessário e urgente no Brasil é a construção de um polo, de uma frente política para além dos moldes que nós estávamos acostumados a construir, porque agora o movimento é um movimento em defesa da democracia. O caráter da luta no nosso país hoje não é nem da retomada de um plano de desenvolvimento nacional imediato, é de defesa primeiro do projeto democrático, do mínimo de convivência institucional que está
ameaçada com as medidas e com as loucuras adotadas pelo presidente da República. Isso vai precisar sensibilizar amplas forças, inclusive as lideranças, que não podem gastar energia hoje priorizando as suas diferenças. É preciso gastar energia priorizando as convergências. E as nossas convergências é na defesa de um projeto democrático para o Brasil, na construção de uma frente ampla, que tenha uma matriz popular, mas também que chame todos os democratas para isso. Isso, inclusive, para juntar forças de centro e forças, inclusive, de centro conservadoras, mas que têm espírito democrático. Esse é o nosso desafio. Deputado, voltando mais para o lado particular, o senhor e a sua esposa são da política, a deputada Perpétua Almeida. No entanto, nenhum dos seus filhos, até hoje, manifestou essa vocação para a política, essa atuação política. Seria mais ou menos uma frustração do jogador de futebol, que o filho não joga futebol, ou esse, para você, é normal? Eu acho que eles viram e conviveram com tanto aperreio de quem está na lida do cotidiano da política que talvez chegou a essa conclusão: olha, eu não quero isso para a minha vida. Mas eu tenho o maior orgulho deles, porque são pessoas muito politizadas. E até artista, né? O Pablo é um artista, né? Terminou de formar em arte cênica da UNB, já teve participação e já foi até premiado na sua primeira participação em cinema, do teatro, né? E é um cara da cabeça no mundo e, portanto, progressista, um militante, embora não seja um militante partidário da disputa eleitoral, mas é um militante da luta política no Brasil, participa das manifestações em Brasília. A Maíra é a mesma coisa, é uma advogada que faz uma luta tremenda, inclusive nas redes sociais. Eu me sinto às vezes até conservador diante das opiniões dele. Então, falando em conservadorismo, nós estamos aqui na sua casa e a luta e a briga pelo muro da discórdia, o muro da arte. Eu nunca imaginei que um dia eu teria que gastar energia e até recursos para fazer disputa judicial para proteger algo que todo mundo protege em qualquer lugar do mundo, que é a arte, né? O grafite virou um ponto de disputa, não porque nós pintamos umas araras e uns tucanos no início dos primeiros painéis, mas porque ele também externou convicções políticas e ideológicas, né? Na hora que apareceu o índio, que apareceu a figura do Chico Mendes, do Che Guevara, do Chico Buarque de Holanda, isso incomodou os conservadores de plantão, né? Isso é um pouco o momento que nós estamos vivendo, né? As pessoas estão soltando os seus diabos de forma muito espontânea e de forma muito pública, né? E a gente tem que sempre fazer a boa disputa jurídica, a boa disputa política e não desistir. A resistência é ter capacidade de ter paciência, sabedoria e, mais do que isso, firmeza. Não arredar pé das convicções, porque esse tempo nublado, de temporal, vai passar. E nós vamos construir outras páginas democráticas e progressistas no Brasil. Deputado, o senhor sempre foi um homem do diálogo, reconhecido na política como homem do diálogo. Há possibilidade de o senhor um dia comer a mesma farinha do mesmo paneiro do governador Gladys Cameli? Se tiver uma proposta de desenvolvimento para o Estado, para fazer um debate na Assembleia, que a gente aproxime as convicções, ele não precisa pedir meu apoio, porque eu vou apoiar. Eu jamais vou na Assembleia fazer o jogo da intolerância e nem o jogo da chantagem. Porque às vezes a chantagem vem dos aliados. Nunca vou fazer esse jogo. Agora a aliança política não, né? A aliança política não. As convicções, as crenças e as bandeiras que o atual governo impunham estão muito distantes, não tem nenhuma aproximação das que a gente tem as convicções. Mas a relação política é possível. Ela pode ser mais tensa ou menos tensa, dependendo do diálogo estabelecido. O governo ainda tem muitos embates pela frente só esse ano. Um deles é aprovar o PPA e o orçamento para o ano que vem. O senhor acha que a base do governo está tranquila? Está domesticada? A base está, digamos assim, disciplinada. Só que essa questão de base, ela é volátil. Porque você precisa ter uma construção permanente de base. Eu fui líder de governo há 8 anos. Toda semana você tem que reconstruir a base, porque senão você escapola aqui, ali, porque as
as inconveniências dos desejos, né? Isso é muito difícil de ser pilotado. Mas uma questão central, que a própria base não compreendeu, e o próprio governo também não, nós já travamos e nós vencemos, que foi a disputa da LDO. A Lei de Diretrizes Orçamentárias são os trilhos que o orçamento vai ser construído. A nossa batalha principal foi na LDO e nós vencemos. O orçamento vai ter que ser uma consequência da LDO. Vai ter uma batalha jurídica em torno disso. E essa é a batalha principal. É mais importante do que o PPA e mais importante do que o orçamento. Deputado, e a gente vive uma espécie de um beco sem saída. O senhor acha que esse beco tem saída? Tem como nós sairmos? A saída é pela política. Não há nenhuma alternativa, não há nenhuma possibilidade de construção, de retorno de um país para respirar democracia e respirar desenvolvimento, para combater o desemprego e retomar um caminho de inclusão social que não seja pelo diálogo e pela democracia. E aqui no Estado também a saída para as crises é pelo caminho da democracia. Máscaras vão caindo. Vamos pegar o caso da saúde. Venderam uma facilidade tamanha. E agora o que estão apresentando como solução é pior. Muito pior do que aquilo que eles questionaram. Recentemente, inclusive no plenário da Assembleia. A discussão de fundações, etc. Então, a gente tem que ter esse olhar de que é possível sim construir outros caminhos. Dialogando, conversando, sendo firme e fazendo o debate democrático. Obrigado, deputado. Muito obrigado por ter sido escolhido para começar essa nova fase. E você que nos acompanhou até agora, muito obrigado. Não esqueça de dar um like, não esqueça de nos seguir no canal e não deixe de acionar a notificação e sininho para receber as nossas notificações.